alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia. É Alexio Divino, a liturgia, na verdade, a leitura orante da Palavra de Deus, que também é uma liturgia, uma paraliturgia, onde nós paramos diante do Senhor para, com muita atenção, com o coração aberto, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e meditá-la. É uma grande dádiva que Deus nos concede, a mim e a você, de fazermos juntos o estudo bíblico. Por isso, vamos abrir o nosso coração, vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí, toma a sua palavra e o caderno de anotações, para que nós anotemos aí o texto que nós vamos estudar hoje. Anota aí Josué, capítulo 9, versículos de 1 a 27. Josué, capítulo 9, versículos de 1 a 27. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Ao ouvirem isso, todos os reis deste lado do Rio Jordão, os da montanha, da planície e de toda a costa do mar Mediterrâneo, até a vizinhança do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, aliaram-se para juntos combaterem contra Josué e Israel. Os habitantes de Gabaão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Rai, usaram de uma estratagema. Pegaram umas provisões, carregaram os jumentos com os sacos velhos e odres de vinhos usados, rasgados e remendados. Calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas com retalhos, e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: estamos chegando de uma terra distante, portanto, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles heveus: não morais por acaso entre nós? Como poderíamos fazer uma aliança convosco? Eles responderam a Josué: somos teus servos. Josué insistiu: quem sois e de onde estáis vindo? Responderam: teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar de sua fama e de tudo o que realizou no Egito, de tudo quanto fez aos dois reis amorreus do outro lado do Jordão, a Seom, rei de Rezebom, e a Og, rei de Bassã, em Astarote. Nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho e ide ao encontro deles, dizendo: somos vossos servos, portanto, fazei uma aliança conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando o pegamos em nossas casas, no dia em que partimos ao vosso encontro. E agora, ei-lo aqui, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, e ei-los aqui rasgados. Nossas roupas e sandálias envelheceram por causa do caminho longo demais. Os homens de Josué provaram então das provisões sem consultar o Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança, prometendo poupar-lhes a vida. Também os responsáveis da comunidade lhes prestaram juramento. Ora, 3 dias após terem feito aliança com eles, os israelitas ficaram sabendo que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles. Pois no 3º dia de marcha, chegaram às cidades deles: Gabaon, Cafira, Berote e Cariate-Larim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis da comunidade lhes haviam prestado um juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a comunidade se pôs a murmurar contra os responsáveis. Os responsáveis explicaram então a toda a comunidade: nós lhes prestamos juramentos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, doravante, não podemos fazer-lhes mal. Eis o que vamos fazer: respeitaremos suas vidas para que não nos sobrevenha um castigo por causa do juramento que já lhes fizemos. Que conservem, pois, a vida, mas tornem-se rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Enquanto os responsáveis assim falavam, Josué mandou chamar os gabaonitas e lhes falou: por que nos enganastes, dizendo: somos de muito longe, quando habitais entre nós? Pois bem, doravante sois malditos,
ninguém de vós deixará de ser escravo, rachadores de lenha e carregadores de água, para a casa do meu Deus. Responderam então a Josué: foi anunciado como certo a teus servos o que o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que vos entregaria toda esta terra e exterminaríeis da vossa frente todos os seus habitantes. Vossa presença nos fez recear muito por nossa vida. Por isso decidimos agir desse jeito. Agora estamos em tuas mãos. Trata-nos como te parecer bem e justo. E assim os tratou Josué. Protegeu-os da mão dos israelitas para que não os matassem. Naquele dia, Josué tornou os rachadores de lenha e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no lugar que o Senhor escolhesse até hoje. Vejam bem, proteção, instinto de sobrevivência que esses gabaonitas acabam vivendo, né? Fazendo ali os amorreus, na verdade, os gabaonitas, eles fazem essa aliança com o povo porque eles tinham medo de morrer. Mas veja só, o que nós podemos colher aqui dessa dimensão toda que nós acabamos de ouvir nesses 27 versículos? A primeira coisa, o povo foi enganado, os anciãos foram enganados, mas a Deus não se engana. A Deus não se engana. Isso precisa ficar muito presente diante dos nossos olhos. Outra coisa, nós não podemos perder de vista que nem tudo o que parece certo aos olhos humanos é vontade de Deus. Veja só, eles viram aquela realidade exterior, eles viram aqueles pães velhos esmigalhados, aqueles odres rachados, com a realidade daquele vinho já ultrapassado, viram as roupas velhas, as sandálias daqueles homens, tudo enganação. Foram enganados pela visão, mas não tiveram discernimento espiritual, não consultaram a Deus, porque nós devemos consultar a Deus em tudo. Nós não podemos deixar de consultar a Deus. Vale a pena lembrar-nos de João 15:5. Essa palavra deve ser um rema para a minha vida e para a sua vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós em tudo devemos consultar a Deus. Em tudo. Eles foram enganados, os anciãos fizeram ali toda uma aliança, porém Deus, ele se aproveita de tudo. Deus não deixa passar nada, não é? Vamos lembrar de José do Egito? Capítulo 50 do livro de Gênesis, no versículo 20. O aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Então, o Senhor pode tirar do engano um instrumento de purificação. Deus vai purificar, não é? Em primeiro lugar, o povo, mostrando que eles não podem fazer nada sem discernimento espiritual, mas vão também purificar ali aqueles gabaonitas, né? Que estão ali dentro daquela realidade e enganam o povo de Israel. É importante que nós tenhamos discernimento. A gente não pode viver sem discernimento espiritual. Nós não podemos viver sem consultar a Deus. Decisões que nós vamos tomar, realidades familiares que nós vivemos, situações vocacionais que nós estamos enfrentando, realidades que nós vivemos no trabalho. Muitas vezes a gente quebra a cabeça porque falta discernimento espiritual, que é indispensável para a nossa caminhada de fé. Depois, esse texto vai nos mostrar que mesmo quando a gente falha, Deus pode transformar todas as coisas. Deus pode fazer de um mal um grande bem. Vamos lembrar de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Outro remo, outra palavra que nós devemos assumir para a nossa vida. O que o apóstolo Paulo vai dizer lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falhei. Deus pode transformar num grande bem se você tem aliança com Deus, se você tem comunhão com Deus. Então, é importante que nós, ao contemplarmos um texto como esse, entendamos isso. E aí, como eles enganaram, eles se submeteram, se subjugaram à decisão tomada por Josué e também pelos anciãos. Vão ser cortadores de lenha, vão servir ali a realidade daquele povo como escravo, né? Vão cortar lenha, mas também vão carregar a água para a purificação do altar e tudo aquilo que foi determinado. Mas tiveram uma vitória, a vida deles foi poupada. Por quê? O povo de Israel, ali naquele momento, poderia tomar uma decisão de eliminá-los por aquilo que eles fizeram, pelo engano que eles promoveram.
É importante que nós compreendamos tudo isso exatamente para que nós enxerguemos quem é o nosso Deus. Ele é um Deus misericordioso, justo, clemente. Ele tem autoridade sobre a nossa vida e Ele quer nos abençoar. E Ele aproveita de tudo para realizar aquele que é o fim, aquela que é a finalidade dEle para a nossa vida. Então, sejamos homens e mulheres de comunhão, de unidade com o Senhor, de aliança, para que o Senhor nos abençoe em tudo. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu vou dizer exatamente aquilo que eu já disse para você. Nem tudo o que parece certo aos olhos humanos é vontade de Deus. É preciso discernimento espiritual e então consultarmos a Deus em tudo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. O Senhor que sonda os corações e sabe quem verdadeiramente tem aliança e desejo sincero de amá-lo e honrá-lo, pode transformar um erro, uma falha, num grande instrumento de purificação. Só não vá reclamar de Deus diante do seu erro, da sua falha, que Deus aproveitou aquilo para a sua purificação. Você não consultou a Deus, você não buscou discernimento espiritual. Está me entendendo? A gente precisa ter propósito, princípio. Nós precisamos viver segundo os critérios de Deus e não segundo o que a nossa vista vê, a nossa vista nos engana. Então, cuidado com certas pessoas que se aproximam de você, cuidado com certas amizades de codependência afetiva, cuidado com realidades que muitas vezes são oferecidas a você. Nem tudo é vontade de Deus. Nós devemos pedir ao Senhor a direção e Ele nos dará. É assim que nós devemos viver. Se você quer agradar a Deus, quer ter aliança com Ele, você não pode fazer mais nada sem consultá-lo e sem ter o discernimento e a certeza espiritual. Peça para Ele: me mostra, Senhor, não me deixe cair nas emboscadas, nos enganos. E se você cair, e se você for sincero com Deus, Ele vai te purificar. Mas passe pela dor, em silêncio de adoração. Eis-me aqui, Senhor, pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos porque essa palavra, ela é muito preciosa e indica passos muito concretos para a nossa vivência espiritual, para a minha vivência espiritual. O Senhor me mostra o caminho que eu devo seguir. Eu não posso deixar com que aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, me engane. Eu não posso achar que tudo, Senhor Deus, que parece certo, está certo diante dos seus olhos. Eu preciso da graça do Senhor para buscá-lo com toda a intensidade do meu coração, para consultá-lo nas decisões que eu devo tomar, para entregar tudo aquilo que eu vivo, para que eu não seja enganado. Ainda que eu me engane, ainda que eu caia, o Senhor olha o meu coração e sabe que há um desejo tremendo de acertar. Mas muitas vezes a distração, muitas vezes a falta de oração, da busca do discernimento, me faz falhar, me faz errar. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim e o Senhor vai usar dos meus erros, das minhas falhas, para me purificar. E eu te dou toda a liberdade para fazer essa obra na minha vida. Obrigado, Senhor, porque abres os meus olhos, mas também me direcionas naquele que deve ser o caminho que eu devo seguir. Muito obrigado. É exatamente isso. Deus direciona, Deus mostra, Deus conduz, mas é preciso que eu esteja atento, é preciso que eu busque, é preciso que eu viva aquele que é o projeto de Deus, para que, obedecendo a palavra do Senhor, sem mim nada podeis fazer, nós possamos viver verdadeiramente aquela que é a vontade de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.